Seja bem-vindo ao canal Nutrição Esportiva e Saúde. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos fatos científicos para esclarecer as maiores dúvidas sobre o suplemento mais estudado do mundo. Será que a creatina tem relação com câncer? Ela é segura para ser consumida durante a gravidez? Ou por adolescentes atletas? Ela deve ser consumida antes ou depois do treino? Baseada em uma revisão abrangente publicada em 2025 e que foi realizada por uma equipe internacional de especialistas, vamos além dos mitos comuns para trazer respostas baseadas em evidências. Nesta apresentação, você vai descobrir se a creatina traz benefícios musculares mesmo sem exercício, a verdade sobre a interação entre creatina e cafeína, como este suplemento pode ajudar na saúde do cérebro, na privação de sono e na recuperação de lesões e concussões. Se existe impacto real na pressão arterial ou na fertilidade masculina. Se você busca nutrição baseada em evidências e quer otimizar seus resultados com segurança, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre ciência e suplementação. É isso aí. Bom, depois dessa introdução, a gente tem literalmente dezenas de páginas de pura ciência empilhadas aqui. Com certeza, é muito material. Sim, e a nossa missão hoje, na nossa análise aprofundada, é separar o marketing da biologia nua e crua, né? Exatamente. Então vamos pegar esse documento gigantesco de 2025, que foi liderado pelo pesquisador José Antônio e uma equipe internacional inteira, e destrinchar o que realmente acontece no corpo humano. É excelente ter uma mente analítica aqui para nos guiar por essa selva de dados, viu? Ah, o prazer é todo meu. E olha, esse documento de 2025, ele é de fato um divisor de águas na nossa área. Uhum. Ele não apenas revisita a literatura antiga, mas ataca frontalmente aquelas dúvidas mais persistentes que dominam os fóruns de internet, sabe? E a prática clínica diária também. Nossa, sim, os mitos clássicos. Exato. Mas antes de debatermos os detalhes mais complexos desta apresentação, a gente precisa dar um passo para trás e estabelecer um alicerce. Perfeito. O que é a creatina no nível microscópico? Porque grande parte do público a vê apenas como um pó branco voltado puramente para a estética. É, o famoso pó mágico da academia, né? Pois é, mas biologicamente, a creatina é um facilitador essencial da energia celular. Ela atua na ressíntese do ATP. O trifosfato de adenosina. Isso. O ATP é tipo a moeda que o corpo usa para pagar por qualquer contração muscular ou impulso nervoso. Entendi. Basicamente, onde há uma alta e rápida demanda de energia, há uma necessidade crítica de creatina ali presente. Essa é uma excelente analogia. Se o corpo é um motor, o ATP é a faísca, e a creatina garante que as velas de ignição não falhem de jeito nenhum. Exatamente isso. O que já nos leva direto para o primeiro grande debate da nossa apresentação, certo? Vamos analisar isso por partes. Existe aquela ideia de que a creatina só funciona se a pessoa estiver lá levantando pesos super pesados. Uhum. É possível colher algum benefício fisiológico real apenas, sei lá, ficando no sofá? Curiosamente, a literatura aponta que sim. Sério? Sim, existem benefícios mensuráveis mesmo sem intervenção com exercícios físicos. Contudo, é importante dizer que essa resposta fisiológica não é uniforme para toda a população. Ah, claro, cada corpo é um corpo. Exato. Tudo depende do nível basal de creatina que o indivíduo já possui armazenado nos músculos. Por exemplo, indivíduos que seguem dietas estritamente veganas ou vegetarianas... Que não comem carne, né? Isso. Eles não ingerem as principais fontes de creatina na natureza, que são as carnes e os peixes. Certo. Por causa disso, os estoques intramusculares dessas pessoas operam constantemente, digamos, na reserva. Faz sentido. Então, quando a suplementação é introduzida, a captação celular e a resposta metabólica são muito mais agressivas e pronunciadas, independentemente do treinamento físico. Deixa eu ver se entendi a mecânica. Se uma pessoa baseia sua alimentação puramente em plantas, o tanque natural dela já começa em uma desvantagem energética. Uhum. Então, suplementar nesse caso não é apenas buscar um bônus atlético, mas quase um nivelamento fisiológico com quem consome carne todo dia. É uma ótima forma de visualizar o cenário. E a revisão de 2025 traz um dado empírico fortíssimo sobre isso, destacando um estudo muito elegante de Stout e seus colaboradores. Ah, o que esse estudo fez?
Eles não avaliaram atletas, avaliaram adultos mais velhos, ali na faixa de 64 a 86 anos de idade. Ok. A intervenção consistiu puramente em suplementação. Foram 7 dias de saturação com 20 gramas diárias, seguidos por mais 7 dias com 10 gramas. E nada de exercício. Nenhuma rotina de exercícios foi adicionada. E o resultado em apenas 14 dias foi um aumento de 15,6% na capacidade de trabalho físico no limiar de fadiga. Nossa! Isso, a métrica PWC-FT. Além de um ganho de 6,7% na força de preensão manual. Tudo isso em 2 semanas. Peraí, um ganho de quase 16% na capacidade de trabalho físico em idosos sem levantar um peso? Exatamente. Como a biologia explica isso? Porque isso significa que tarefas cotidianas, tipo segurar uma sacola pesada de supermercado ou levantar de uma cadeira mais baixa, se tornam metabolicamente mais fáceis. Precisamente. O mecanismo aí é o aumento da eficiência bioenergética. O músculo envelhecido fadigava mais rápido porque ele esgotava seu ATP prematuramente. Ah, a energia acabava rápido. Cortou isso. Com os estoques de creatina saturados de novo, a célula muscular consegue reciclar a energia por mais tempo antes de atingir a falha. Caramba! A perda de massa e força muscular com a idade, que é conhecida como sarcopenia, devasta a qualidade de vida. Ter uma ferramenta nutricional simples que mitiga parte dessa fadiga sem exigir horas de academia logo de cara? É de um valor clínico inestimável. Totalmente. É impressionante pensar no impacto disso para a independência da nossa população na terceira idade. Mas, movendo o foco para quem efetivamente treina agora. A gente entra naquela clássica neurose do cronômetro. Ah, a famosa janela de oportunidade. Exato. A ciência já chegou a um veredito sobre o momento ideal para a ingestão, tipo, tem que ser antes ou depois da sessão de treinamento? Olha, a teoria bioquímica por trás de tentar sincronizar esse horário faz todo sentido no papel. Como assim? Durante e logo após o exercício, ocorre um fenômeno chamado hiperemia, que é o aumento drástico do fluxo sanguíneo para a musculatura que está sendo trabalhada. O músculo fica cheio de sangue. Isso. Além disso, a contração das fibras musculares hiperativa a bomba de sódio e potássio na membrana celular. Teoricamente, se houver um pico de creatina circulante no sangue neste exato momento... Que é meio que a rodovia expressa para o músculo. Exato, o que acontece cerca de 1 a 2 horas após engolir o suplemento. Então, a absorção celular seria otimizada se os horários batessem. Na teoria, faz muito sentido. Parece lógico querer aproveitar esse fluxo extra. Mas nós sabemos que a biologia humana adora arruinar teorias perfeitas de laboratório, né? Com certeza. Na prática, colocar o alarme do celular para tomar a dose exatos minutos antes do treino realmente resulta em mais hipertrofia? O que é fascinante aqui é que os ensaios clínicos robustos e de longo prazo mostram que essa janela de oportunidade teórica não se traduz em vantagens práticas reais. Não faz diferença? Nenhuma diferença significativa. A equipe revisou métricas de longo prazo, particularmente os estudos liderados por Forbes e Kendall. E o que eles descobriram? Eles monitoraram grupos ingerindo suplemento estritamente antes versus estritamente depois de protocolos de treinamento de força ao longo de várias semanas. Certo. Quando mediram a espessura muscular via ultrassom, a massa magra total e os ganhos de força bruta, as curvas de resultado eram virtualmente idênticas. Nossa! Ou seja, a neurose de misturar o pó correndo no vestiário antes de tocar nos pesos é um gasto de energia mental totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. A fisiologia da creatina funciona por saturação crônica, não por picos agudos. Saturação crônica. Isso. O músculo esquelético tem um teto máximo de armazenamento. Uma vez que esse tanque está saturado após os primeiros dias ou semanas de uso constante, o que mantém o benefício é simplesmente a reposição daquela taxa diária de degradação. Entendi. Não importa se essa reposição acontece no café da manhã, junto com o almoço ou até antes de dormir. A consistência diária supera completamente qualquer estratégia de cronometragem. Falando em consistência e estratégias de rotina, isso já nos empurra direto para uma das maiores polêmicas do mundo fitness. A cafeína. Ela mesma. Quase todo suplemento pré-treino comercial mistura a creatina com altas doses de cafeína na mesma fórmula.
E a internet está cheia de teorias dizendo que uma substância anularia a outra. Isso é fato ou é ficção? Essa é uma interação complexa e a gente precisa separar os efeitos agudos dos crônicos. Ok, vamos lá. Em nível molecular, elas possuem mecanismos ergogênicos totalmente independentes. Como vimos, a creatina trabalha no fosfato e na energia celular, o ATP. Uhum. Já a cafeína opera primariamente no sistema nervoso central. Ela atua como um bloqueador dos receptores de adenosina. Impedindo que o cérebro perceba o cansaço. Exatamente. E ela também modula a liberação de cálcio intracelular. Então, de forma isolada, não há competição. Elas operam em departamentos completamente diferentes do corpo. Exato. E, em curto prazo, a cafeína pode até ser uma aliada na absorção da creatina. Sério? Como? Lembra da bomba de sódio e potássio que mencionamos agora há pouco? Sim, lembro. A cafeína estimula essa bomba, o que aumenta o gradiente de sódio extracelular. Como os transportadores que empurram a creatina para dentro da célula dependem ativamente de sódio para funcionar, uma dose de cafeína pode, teoricamente, facilitar essa entrada. Olha só. Então, uma dose aguda não anula a outra. Mas pela sua ênfase no termo curto prazo, eu percebo que há um limite para essa amizade metabólica. Quando é que a combinação se torna um problema real? O atrito fisiológico surge no uso crônico de altas dosagens simultâneas. Altas dosagens tipo quanto? O artigo aponta que o problema ocorre especificamente quando combinamos a fase de saturação da creatina, ingerindo cerca de 20 gramas por dia, com o uso diário, contínuo e pesado de cafeína. Pesado quanto? Geralmente em doses superiores a 5 miligramas por quilo de peso corporal. Caramba! Para um adulto médio, isso seria o equivalente a tomar 4 ou 5 expressos fortes todos os dias, junto com uma montanha de pó de creatina. Traduzindo para quem não tem um estômago de ferro, isso parece uma receita garantida para um desastre no trato digestivo. E é exatamente o que os dados mostram. O principal vilão dessa mistura pesada é o profundo desconforto gastrointestinal. Ninguém consegue treinar com dor de estômago. Pois é, indiretamente, cólicas severas e disfunção intestinal vão destruir a capacidade de qualquer pessoa de realizar um treino intenso. Faz todo sentido. Além da questão digestiva, há hipóteses sendo investigadas de que a saturação crônica de ambas juntas pode causar uma interferência no tempo de relaxamento muscular lá no retículo sarcoplasmático. Mas não é nada conclusivo ainda. Não. A conclusão pragmática da revisão de 2025 é clara. Em doses moderadas de manutenção, não há antagonismo preocupante. Perfeito. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos mudar de foco. Sim, vamos tirar a nossa análise do campo puramente muscular e estético e subir para o sistema nervoso central. O cérebro. Isso. O documento explora fortemente a saúde do cérebro, privação de sono e até concussões e impactos físicos. Como exatamente a creatina opera dentro da caixa craniana? Olha, a neurociência da creatina é possivelmente a fronteira mais empolgante desta década para a nutrição. Concordo. O cérebro humano é um tecido metabolicamente implacável. Ele representa meros 2% do peso de um adulto, mas ele sequestra cerca de 20% de todo o gasto energético basal diário. É um devorador de energia. Exato. Manter níveis estáveis de ATP ali não é um luxo. É a base da cognição, da memória e do tempo de reação de qualquer pessoa. Certo. Durante eventos de estresse extremo, como a privação aguda de sono, o metabolismo cerebral começa a falhar. Fica lento. A revisão consolida evidências de que a creatina suplementar atua como um sistema de suporte de energia de emergência. Ela atenua significativamente a queda no desempenho cognitivo em indivíduos privados de sono. É como ter um gerador reserva em um hospital. Quando a rede elétrica principal, que seria o descanso adequado e o sono, falha, a creatina entra para manter os sistemas vitais da cognição operando sem apagar tudo. Exatamente. É uma reserva vital. E o texto também entra no território de traumas cranianos e lesões cerebrais traumáticas, certo? O que eles descobriram? Sim, e com descobertas cruciais. Ao analisar a recuperação de lesões cerebrais traumáticas, as chamadas TBIs ou concussões, os cientistas notaram que a dieta e o status de creatina do paciente importam muito. De que forma? Uma das métricas mais importantes analisadas foi a cadeia leve de neurofilamento.
Ok. Em populações com níveis otimizados de creatina, há uma redução associada nos níveis circulantes desse marcador após um impacto forte na cabeça. Vamos fazer uma pausa rápida para traduzir isso para nossa audiência. Essa cadeia leve de neurofilamento seria o que exatamente? Como destroços de um acidente de carro fluindo pela corrente sanguínea indicando que houve um dano no tecido nervoso? É uma analogia precisa. Os neurofilamentos são proteínas estruturais do esqueleto dos neurônios. Uhum. Quando um neurônio sofre um dano mecânico severo em uma concussão, ele se rompe e vaza essas proteínas no líquido cefalorraquidiano e no sangue. Entendi. Então ter menos disso no sangue... Ter menos desses destroços circulando significa que a arquitetura neuronal foi preservada. Que incrível. A creatina, ao garantir que a célula tenha energia suficiente para manter a integridade de sua membrana sobre o estresse mecânico, exerce um forte efeito neuroprotetor. Uau. Para populações expostas a impactos constantes, pense em jogadores de futebol americano, lutadores de MMA ou até operadores táticos militares, manter o cérebro saturado com creatina já é visto como uma profilaxia sensata. Isso é fascinante e pode sinceramente mudar as diretrizes de esportes de contato nas próximas décadas. Sem dúvida. E falando em mudanças de paradigma e regras de saúde, isso nos leva diretamente ao maior mito de todos os tempos. A internet é um campo minado de desinformação. E talvez a maior lenda urbana seja a suposta ligação desse suplemento com câncer. Assim, o maior dos mitos. De onde surgiu a ideia de que a creatina é carcinogênica? Como isso começou? Esse é um caso clássico de bioquímica sendo tirada completamente de contexto por manchetes sensacionalistas. O que aconteceu de fato? A confusão, que é muito bem detalhada na revisão de 2025, origina-se de uma falha na interpretação de como os alimentos são processados. Ok. As carnes vermelhas contêm creatina natural e aminoácidos. Quando você submete uma carne a temperaturas altíssimas e ao fogo direto tipo um bife carbonizado em um churrasco de domingo, o calor extremo força uma reação química. E o que essa reação cria? Ela cria compostos chamados aminas heterocíclicas, abreviadas como AIA, e essas sim podem ser problemáticas. Então, peraí. O agente mutagênico potencial não é a molécula da creatina em si, mas sim a reação química complexa que ocorre quando ela e outras proteínas são basicamente queimadas na grelha. Exatamente. O problema é o processo térmico severo da carne. Ah, agora faz sentido. A creatina monoidratada em pó puro, ingerida nas doses seguras de 3 a 5 gramas por dia, com água ou um shake, nunca passa por essas temperaturas infernais do fogo e, portanto, não se converte nessas aminas heterocíclicas no trato digestivo. Certo. A literatura epidemiológica é cristalina. Não há absolutamente nenhuma ligação entre a suplementação padrão de creatina e a formação de compostos promotores de câncer no corpo humano. Entendido. Mas e aquela história um pouco mais recente sobre inflamação hepática em roedores? Isso causou bastante alarde nas redes sociais um tempo atrás. A revisão de 2025 aborda isso diretamente também. Em 2021, um estudo em camundongos sugeriu que a suplementação aumentaria a inflamação hepática e promoveria a metástase. E qual foi o erro aí? O problema: a metodologia, a dose administrada aos camundongos, se fosse convertida para a fisiologia humana de um adulto, seria o equivalente a ingerir absurdos 28 gramas de creatina por dia, ininterruptamente por meses a fio. Nossa, 28 gramas por dia por meses é loucura. Sim, é uma sobrecarga irreal. Além disso, essa vulnerabilidade à inflamação hepática específica parece ser uma peculiaridade metabólica dos camundongos de laboratório daquela linhagem específica. Ah, não se aplica a nós. Não, já que o mesmo efeito não se reproduz em ratos normais ou, muito menos, em ensaios clínicos com humanos. E, se conectarmos isso ao panorama geral da oncologia moderna, a narrativa da creatina sofre uma inversão absoluta. Como assim uma inversão? Ela não é a causadora.
Ela é, na verdade, uma das mais potentes ferramentas de recuperação. De que forma ela atua no tratamento do câncer? O paciente oncológico frequentemente enfrenta caquexia. Que é aquela perda de peso severa. Sim, uma síndrome letal caracterizada pela atrofia e perda extrema de massa muscular, onde o corpo basicamente consome o próprio músculo para tentar obter energia para sobreviver. Triste. Além disso, drogas quimioterápicas potentes, como a doxorubicina, são altamente tóxicas e causam uma disfunção muscular brutal. E a creatina entra onde? A suplementação de creatina age como um escudo celular. Ao otimizar a bioenergética das fibras musculares, ela mitiga a toxicidade celular dessas drogas, ajuda a atenuar a perda de massa magra e preserva a força funcional do paciente durante o tratamento químico pesado. Essa inversão de vilã dos anos 2000 para uma intervenção clínica protetora agora é impressionante. É ciência evoluindo. Sem dúvida. Agora, agrupando outras preocupações médicas clássicas que as pessoas sempre têm sobre esse pó branco, problemas renais ligados ao excesso de urina, pressão arterial alta e até fertilidade masculina. Vamos lá. É super comum ouvir que o suplemento dá retenção e ataca os rins porque a pessoa passa o dia todo urinando. Qual é a verdade bioquímica aqui? Vamos desmantelar esses mitos em sequência, um por um. Sobre o volume urinário. Sim, as pessoas que suplementam costumam ir mais ao banheiro. Mas não porque a creatina seja um agente diurético prejudicial aos rins. A revisão analisou um estudo robusto que acompanhou 98 jogadores de futebol americano universitário ao longo de 21 meses. Bastante tempo. Sim. E ficou provado que a molécula não induz a diurese por mecanismos próprios. A explicação é puramente comportamental. Comportamental. Sim. A instrução número 1 que qualquer pessoa recebe ao iniciar a suplementação é: beba muita água ao longo do dia para facilitar a hidratação celular. Ah, claro. O corpo simplesmente aumenta a taxa de filtração glomerular no rim para lidar com esse novo volume enorme de líquidos ingeridos, reduzindo o hormônio antidiurético. Então, o aumento de urina é puramente o resultado de ingerir mais água, e não um sinal de falência renal precoce. Perfeito! Os rins estão apenas fazendo o seu trabalho normal de gestão de fluidos. Maravilha! E quanto a picos de pressão arterial? Isso é um risco real para pessoas hipertensas? Dezenas de ensaios controlados mostram que não há o aumento na pressão arterial sistólica ou diastólica, seja no curto ou no longo prazo. Nenhuma alteração perigosa. Nenhuma. Na realidade, há indícios de que o suplemento possa atenuar os picos agudos de pressão que ocorrem fisiologicamente durante exercícios anaeróbicos extremamente intensos. Atenuar a pressão. Como a otimização de ATP faria a pressão não subir tanto durante, digamos, um levantamento de peso muito, muito pesado? É fascinante. Durante o esforço extenuante, o corpo acumula subprodutos metabólicos, como o lactato e a amônia. Certo. Esse acúmulo químico ativa sensores chamados metaboreceptores. Eles disparam sinais para o sistema nervoso simpático, ordenando que o coração bata mais forte e eleve a pressão arterial, justamente para limpar esses resíduos do músculo. Faz sentido. Como a creatina atrasa o esgotamento do ATP, ela diminui a taxa de produção de lactato nas primeiras fases do esforço, e isso acaba suavizando esse sinal de alarme simpático para o coração. Isso é engenharia biológica pura em funcionamento. Sim, é lindo de ver. E para fechar esse nosso bloco de mitos urbanos, a infertilidade masculina. Há relatos de homens que evitam o suplemento com medo absoluto de ficarem estéreis. Esse medo é um fantasma da era negra da suplementação esportiva, lá atrás. Quando tudo era misturado. Exato. Uma época em que produtos eram rotineiramente contaminados ou adulterados com esteroides anabolizantes ocultos na fórmula. Esses sim são grandes supressores do eixo hormonal. E a creatina em si? A creatina pura monohidratada não causa infertilidade de maneira alguma. Pelo contrário. Pelo contrário. Se pensarmos na biologia da reprodução, o espermatozoide é basicamente um pacote de DNA com um motor de polpa superativo acoplado nele. Verdade. Ele precisa de uma quantidade monumental de energia para nadar por todo o trajeto até o óvulo. A enzima creatina quinase é vital para a motilidade dos espermatozoides. Eles usam a creatina como combustível para o nado. Sim.
Inclusive, estudos in vitro demonstraram que a adição de creatina ao meio de cultura aumenta a velocidade e a sobrevida do esperma. Um resquício de confusão com anabolizantes, que a ciência de 2025 finalmente consegue dissipar de forma muito clara. Com certeza. Nos aproximando do final da nossa análise dos slides, o artigo toca em populações muito delicadas, mulheres grávidas e adolescentes em fase de crescimento. O uso é considerado seguro para esses grupos tão específicos? Isso levanta uma questão importante sobre a ética na pesquisa científica, sabe? Por quê? Fazer amplos ensaios clínicos randomizados administrando suplementos novos para gestantes esbarra em enormes barreiras éticas, e com total razão. Ninguém quer arriscar. Claro, ninguém vai testar coisas aleatórias em grávidas. Por isso, os dados mais sólidos que temos vêm principalmente de pesquisas pré-clínicas com modelos animais como ovelhas e camundongos espinhosos. E o que esses modelos animais mostram? Durante a gestação, o corpo da mãe e o desenvolvimento fetal demandam uma quantidade astronômica de energia. E os achados da suplementação são notáveis. Não houve registro de impactos negativos ou malformações nos fetos. Ótimo. Mas o grande foco dos estudos está na neuroproteção fetal, especialmente no momento crítico do parto. O parto é um evento metabolicamente traumático para o bebê, certo? Há sempre o risco de compressão do cordão umbilical e falta de oxigênio temporária. Exatamente. A hipóxia, que é a falta aguda de oxigênio no cérebro durante o nascimento, pode causar danos neurológicos permanentes, como a encefalopatia. E a creatina protege contra isso? Em modelos animais submetidos à asfixia simulada no nascimento, a suplementação prévia da mãe transferiu uma reserva de energia extra para o feto. Que incrível! Essa reserva manteve a bioenergética celular funcionando sem oxigênio por tempo suficiente para proteger a arquitetura cerebral do recém-nascido e ainda manter a integridade do diafragma para a primeira respiração autônoma. Nossa, proteção bioenergética no momento mais perigoso da vida. Isso mesmo. É claro que grandes ensaios em humanos ainda são muito necessários antes de recomendações obstétricas formais em larga escala, mas a segurança em mulheres em idade reprodutiva já é amplamente documentada e não apresenta alertas vermelhos. Isso abre portas para protocolos preventivos incríveis no futuro da medicina materna. Com certeza. E quanto àquela garotada de 15, 16 anos que quer otimizar o desempenho esportivo nas competições escolares? É seguro para adolescentes? Os dados revisados pela equipe do José Antônio são conclusivos. Para adolescentes saudáveis envolvidos em treinamentos de alta intensidade, sejam nadadores competitivos, jogadores de futebol juvenil ou praticantes de força, a creatina é bem tolerada e extremamente segura. Nenhum problema de crescimento? Nenhum. A literatura mostra melhorias claras na potência de sprints, na recuperação entre as repetições e na força máxima, sem qualquer interferência negativa no crescimento ósseo, nos marcadores renais ou no desenvolvimento hormonal desses adolescentes. Então, o que tudo isso significa, afinal? Sintetizando toda essa gigantesca montanha de evidências do relatório de 2025, fica evidente que precisamos atualizar urgentemente a nossa linguagem. Com toda certeza. A creatina transcendeu completamente o nicho dos fisiculturistas e do ganho exclusivo de volume de bíceps. Ela atua em múltiplas frentes biológicas vitais. Melhora a mobilidade de idosos reclusos, age como uma bateria reserva cognitiva para cérebros privados de sono. Protege contra traumas. Isso. Fornece um escudo contra lesões traumáticas e a terrível toxicidade das quimioterapias oncológicas e ainda apoia a neuroproteção fetal. É um currículo biológico que beira o inacreditável para uma molécula tão simples e acessível. É a elegância pura da biologia celular em ação. A diversidade de aplicações práticas é realmente sem precedentes na história da nutrição esportiva e clínica. Concordo plenamente. E para encerrar nossa exploração aprofundada de hoje, deixo algo provocativo para a audiência ponderar nos próximos dias. Diga lá. Nós vimos como a creatina é o guardião fundamental da homeostase energética em quase todas as células humanas, ajudando o corpo inteiro a resistir contra as degenerações que acompanham o envelhecimento natural e o estresse sistêmico diário. Sum. Sendo assim,
Será que na próxima década os órgãos reguladores de saúde pública do mundo todo deixarão de chamá-la de um mero suplemento esportivo opcional? É uma excelente reflexão. É altamente possível que a ciência acabe a reclassificando como um nutriente condicionalmente essencial, quase como uma vitamina diária prescrita para a preservação estrutural, cognitiva e para a longevidade da espécie humana. O volume de dados robustos que temos hoje certamente já aponta de forma bem agressiva nessa direção. Curta esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva.